consegue, mas de outra. Santo Tomás ele vai fazer exatamente isso. O que ele vai fazer? Ele diz, olha, o Aristóteles percebeu que a bem-aventurança ela começa nessa vida. E ela começa nessa vida, por quê? Porque a gente sabe pela fé que a bem-aventurança definitiva é a visão beatífica, não é? É a visão beatífica no céu. E a visão beatífica é o quê? É um ato da inteligência. É a inteligência de cada alma humana está ligada à inteligência divina. Então quer dizer, a vida que resultará na visão beatífica, ela começa aqui. Lembra da minha última palestra, né? O Santo Tomás diz que o ato de fé é um ato da inteligência. A vontade tem que buscar, quer dizer, o homem tem que pedir a fé. Ele tem que pedir várias vezes. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. Aí Deus vem com a graça, né? Deus vem com a graça. Quando um santo realiza um milagre, o que acontece? Quando o santo realiza um milagre, ele percebeu pela inteligência dele que aquele milagre vai acontecer. Se ele fizer um gesto, o milagre vai ocorrer. O milagre não é um salto no escuro. Então, Santo Tomás, o que ele percebe? Ele falou, olha, o Aristóteles ele deu a base humana para a visão beatífica. No livro dele de Ética. Isso aí é um preâmbulo da fé. Então, o que você faz? Você incorpora isso como um preâmbulo da fé. Muito interessante, não é? Muito interessante. No livro sobre a política, que o Aristóteles escreveu, ele disse que a sociedade política ela deve servir para quê? Ela deve servir para que o indivíduo seja virtuoso. Uma sociedade política bem organizada, ela dá os meios para que os indivíduos, os cidadãos, sejam homens e mulheres virtuosos. O Santo Tomás ele olha aquilo e ele fala, olha, perfeito. Quer dizer, a sociedade política ela tem que trabalhar nesse sentido. Só que o Aristóteles não sabia que existia uma outra sociedade sobrenatural voltada para um fim superior, que é o quê? Que é justamente a igreja, voltada para a santificação. Mas o fim da sociedade política e o fim da sociedade sobrenatural, eles não são opostos, eles são, antes de tudo, coincidentes. Ou melhor, eles são complementares. Quer dizer, uma sociedade que trabalha para que seus cidadãos sejam homens e mulheres virtuosos, ele facilita o trabalho de santificação da igreja. Em contrapartida, uma sociedade que impõe leis injustas e que faz com que seus cidadãos sejam pessoas não virtuosas, o Brasil, por exemplo, né? Ele dificulta enormemente o trabalho de santificação. Né? Por quê? Porque, veja, a gente está vendo o nosso Supremo Tribunal Federal. O que o nosso Supremo Tribunal Federal está fazendo? Ele está dificultando enormemente, né, a vida de quem quer defender verdades básicas da fé. Né? Está dificultando imensamente. Né? Então, o que acontece? Uma sociedade política que obriga os seus cidadãos a irem contra o que pede a sociedade sobrenatural, que é a igreja, aí as coisas começam a sair dos gonzos, né? Isso é a tese de Santo Tomás de Aquino. Ele fala, olha, os fins da sociedade política e da sociedade sobrenatural, que é a igreja, eles são complementares, eles não são opostos. Né? Então é isso. Santo Tomás de Aquino, o que ele consegue fazer? Ele consegue fazer uma conciliação entre a razão e fé. Ele consegue levar a razão o máximo que ela alcança por conta própria, e a partir daquele ponto, ele deixa a porta aberta para a fé. Então o que o Santo Tomás diz? Ele diz, olha, existem verdades que são as verdades de fé. Algumas das verdades de fé, elas não são suscetíveis de prova racional. Por exemplo, você não consegue provar racionalmente que Deus é um só, mas três pessoas, né? A Santíssima Trindade. Isso aí é uma coisa que você não consegue provar racionalmente, mas tem uma coisa importante. Ele disse, você consegue provar que isto não é racionalmente contraditório. Olha só que interessante. Santo Tomás diz, você consegue provar que todos os argumentos que são levantados contra esta tese, eles são fracos. E é isso que Santo Tomás faz num livro chamado Suma contra os Gentios. A Suma contra os Gentios é um livro que ele escreveu para converter os muçulmanos. Né? E nesse livro que ele escreveu para converter os muçulmanos, o que ele fez?
ele discutiu em boa parte desse livro argumentos que eram levantados contra verdades da fé católica, né? A Trindade é uma delas. A Trindade é uma delas, lógico. Então o que ele mostra naquele livro? Ele mostra, olha, todos os argumentos que são levantados contra a Santíssima Trindade, eles são fracos. Eu consigo destruir um por um. Então quer dizer, você não consegue provar que é impossível haver a Santíssima Trindade. Racionalmente. Isso. Racionalmente você não consegue impugnar essa tese. Esse é o ponto. Você não consegue prová-la, mas você consegue dizer que isto é possível. Outra coisa importante, outra coisa muito importante, que eu estava quase esquecendo. O Santo Tomás de Aquino, ele consegue mostrar a possibilidade, isso ele consegue mostrar estudando a obra do Aristóteles, ele consegue mostrar a possibilidade do ato criador da parte de Deus. Com isso ele faz o quê? Com isso ele vence o argumento do Averroes e do Avicena, que era o argumento da emanação. Quer dizer, a criação do mundo material, segundo essas teorias, né, a criação do mundo material seria uma emanação de Deus. Quer dizer, seria Deus se desdobrando, né, na criação material. A gente sabe pela fé que Deus criou o mundo do nada, né, e que a criação é diferente de Deus, né? Deus está na criação, mas Deus não é a criação. Isso nós sabemos pela fé. Então, o que o Santo Tomás mostra? Ele mostra racionalmente a possibilidade do ato criador. E ele diz que o ato criador, tudo isso é uma prova que ele desenvolve e demora muito para eu refazer ela aqui. O Santo Tomás, ele consegue mostrar que o ato criador é possível e que o ato criador ele é diferente do movimento. O movimento é uma coisa, o ato criador é outra. O movimento é algo que se desdobra no tempo, o ato criador é algo que se dá no instante. No instante, quer dizer, Deus, quando ele cria a realidade, ele a cria no instante, ele não a cria no tempo. Então ele vence o argumento da emanação. Por quê? Porque a emanação acontece no tempo. Deus está lá fechado em si mesmo e vai o quê? Vai se desenrolando, né? Esse seria o argumento da emanação. Aí o Santo Tomás diz, não, o ato criador ele se dá no instante. É assim, é uma coisa, pá, né? E está criada a realidade, plenamente diferente de Deus. Isso ele mostra racionalmente que é possível o ato criador. E ele mostra isso pela análise que ele faz da estrutura do ser, né? O Santo Tomás de Aquino ele faz uma análise filosófica da estrutura do ser, que é talvez a maior realização da história da filosofia, né? Que ele estuda, o Santo Tomás de Aquino ele faz uma diferenciação entre o ser finito e o ser infinito. Ele consegue mostrar que o ser finito ele é dependente do ser infinito. Isso tudo ele faz racionalmente, né? Então, mostrando essa dependência do ser finito para o ser infinito, né, ele dá a base racional para mostrar a possibilidade do ato criador. Isso tudo ele faz pela razão. Finito e infinito. Uhum. A questão filosófica pode ser pensada, né, pela consciência humana, a nossa consciência no caso aí, então, o infinito seria o absoluto. Se esse absoluto você não explica. Você pode sentir. Você explica até certo ponto. Absoluto. Isso é relativo. Então, se você sai do absoluto, você sai do relativo. Você relativiza. O contrário do absoluto é o relativo. O absoluto é o quê? É aquilo que não depende de nada fora dele. Deus é absoluto nesse sentido. Ele não depende da criação. Ele não precisava ter feito a criação. Ele a fez livremente. Por isso ele é absoluto. A criação, por seu turno, em contrapartida, todo ser finito ele é relativo. Em que sentido? A sua existência e a sua permanência no ser dependem de Deus. Quer dizer, o ser finito ele depende do ser infinito. Quer dizer, a existência e a perseverança no ser do ser finito dependem do ser infinito. Isso tudo é provado racionalmente, numa das maiores lances de genialidade já feitos. Muito bem, então o que o Santo Tomás faz? Ele constrói um sistema em que você tem, de um lado, a razão e de outro lado, a fé, e que elas se encontram. Elas se encontram, a razão dando um suporte para a fé. A razão dando um suporte para a fé. E ela jamais entrando em contradição com a fé.
Isso é a obra do Santo Tomás de Aquino. E qual foi a infelicidade? A infelicidade foi justamente que a obra de Santo Tomás de Aquino, ela não foi bem recebida. E quando eu digo bem recebida, eu digo recebida no sentido de ser compreendida. Ela não foi bem compreendida. Santo Tomás de Aquino morreu em 1274. Alguns anos depois dele morrer, o bispo de Paris, um homem chamado Etienne Tampier, ele baixou uma condenação na Universidade de Paris de algumas teses que estavam sendo ensinadas naquela universidade. A maior parte dessas teses que ele condenou, que ele disse que não podiam ser ensinadas, eram justamente teses do Siger de Brabante, né? Eram teses averroístas, né? Então essa condenação, ela tinha como meta acabar com o averroísmo, especialmente com a teoria da dupla verdade, que eu mencionei aqui para vocês. Mas, desgraçadamente, essa condenação ela atingiu algumas teses do Santo Tomás de Aquino. Ela atingiu, se não me engano, eram 90 teses condenadas e essa condenação atingiu 2 ou 3 de Santo Tomás de Aquino. Logo depois, alguns anos depois, essa condenação foi retirada de Santo Tomás de Aquino. Mas um estrago foi feito. E qual estrago que foi feito por esta condenação? O estrago que foi feito por essa condenação foi que dentro da Universidade de Paris começou a reinar uma certa desconfiança com o pensamento racional. Por quê? Porque todo mundo que viu a condenação acontecer, né, viu o bispo baixar a condenação, percebeu que, bom, estão sendo condenados os averroístas, que são os caras que querem explicar todo o universo de uma maneira totalmente racional, mas fazendo isso deixam as verdades de fé totalmente boiando, né, sem nenhum fundamento. E de outro lado, está sendo também condenado alguma parte do trabalho do Santo Tomás de Aquino, do Tomás de Aquino, que ainda não era santo, né, ele foi canonizado só no século seguinte. Foi também condenado uma parte do trabalho do Tomás de Aquino, que foi um homem que durante a vida inteira dele insistiu muito nas provas racionais. Então começa na Universidade de Paris a haver uma certa desconfiança em relação ao pensamento racional. Essa desconfiança, ela vai provocar, ou melhor, ela vai abrir espaço no século XIV, a partir dos anos 1300, para o surgimento de um movimento dentro da universidade chamado nominalismo, né? A grande raiz da modernidade, esse é o ponto que eu quero chegar na minha exposição, a grande raiz da modernidade está neste movimento chamado nominalismo. Alguém aí já ouviu falar deste movimento? Muito bem. O grande expoente, o homem mais famoso deste movimento nominalista, o nominalista por antonomasia, a gente pode dizer assim, o nominalista por excelência, foi um monge franciscano inglês chamado Guilherme de Ockham. O Guilherme de Ockham viveu na primeira metade do século XIV, né? O que é o nominalismo? O nominalismo é uma teoria filosófica extremamente desconfiada no poder da razão humana. Extremamente desconfiada no poder da razão humana de explicar o mundo. Da onde que vem o nominalismo? O nome nominalismo. O nome nominalismo vem de nomes, né? Então o que dizia o Guilherme de Ockham? Guilherme de Ockham dizia que não existiam conceitos universais. Quer dizer, quando eu penso num conceito universal, homem, cachorro, planta, árvore, estrela, rio, madeira. Quando eu penso num conceito universal, eu estou dando um nome para uma coleção de objetos, dizia o nominalismo. O nominalismo ele faz oposição ao chamado realismo. Quem que dizia o realismo? Dos quais o mais importante foi Santo Tomás de Aquino. O realismo dizia, quando nós concebemos em nossa mente uma ideia universal,
nós estamos concebendo uma realidade que existe. Só que ela existe de um modo no ser material e de outro modo na minha consciência. No ser material ela existe como forma de cada um dos seres materiais. Quer dizer, quando eu concebo a ideia de homem, essa ideia ela existe como universal na minha mente e ela existe como forma de cada um dos homens que existem no mundo, que já existiram e que vão existir. Então o universal, para o ponto de vista realista, ele existe. Aí seria uma categoria universal, porque, se não me engano, categoria que eles falam universárias. Universárias, então seria a categoria que o homem pode pensar como conceito, ou seja, aí ele denomina, ele dá um nome para a coisa. Os universais, eles caem... Não deixa de ser uma realidade, então ele cria essa realidade, o homem. Pois é. Pela consciência. Para o nominalismo, o universal, ele é simplesmente um nome que eu dou para uma coleção de objetos. Ele não é uma categoria. Eu ouvi falar em alguns livros que isso chama-se categoria universária. Ele é uma categoria. Ou individuária, quando você individualiza esse conceito de geral. Ele é uma categoria, mas para o nominalismo ele é uma categoria criada pela inteligência humana. Ele não corresponde a nada que seja em si mesmo universal. É difícil explicar aqui todas as implicações desse debate sobre os universais, mas vocês vão ter que acreditar em mim e eventualmente eu tenho a oportunidade de eu desdobrar um pouco mais este texto. Bom, aí não me diga isso, porque aí vocês vão ter que me ouvir muito. Qual foi o efeito do nominalismo? Eu já estou terminando, pessoal. Qual foi o efeito do nominalismo? Em primeiro lugar, o nominalismo ele tinha como objetivo resguardar as verdades da fé. Então, o que o nominalismo tentou fazer? O nominalismo ele tentou fazer um contraponto com o que faziam os averroístas. O nominalismo ele é uma tendência filosófica extremamente destrutiva. Destrutiva por quê? Porque os nominalistas, ao invés de propor teses, eles gastam a maior parte do tempo deles em destruir teses filosóficas. E, desgraçadamente, o nominalismo encontrou um terreno extremamente fértil na universidade. Porque eles encontraram um terreno extremamente fértil na universidade? Porque a universidade medieval, ela se organizou com base neste livro que eu mencionei para vocês, chamado Órgão, de Aristóteles. Este livro fala a respeito de dois tipos de ensino, dois tipos de modos pelos quais você pode ensinar uma pessoa. Um destes modos é o chamado modo dedutivo. O modo dedutivo é um modo de ensino pelo qual, a partir de certas premissas e de certos princípios, você deduz conclusões e você as apresenta para o aluno. E o aluno não as discute, o aluno as aceita. Por que ele as aceita? Num primeiro momento, porque ele confia no professor. Num segundo momento, isto num sistema de ensino ideal, perfeito. Num segundo momento, o aluno as aceita porque ele percebe que este ensino corresponde à verdade. O ensino dedutivo, ele foi pensado por Aristóteles a partir da geometria. Como é o ensino da geometria? Se você abre o livro Elementos do Euclides, o que você vai encontrar na primeira página? Alguém aí de exatas? Os postulados da geometria? Não. Definições. Está lá. Definições. A geometria aqui um ponto, linha, superfície, sólido. Então está ali. Definições. Segundo, postulados. Definições, o que são?
definições são pontos de partida para a demonstração. Quer dizer, você tem que aceitar a definição de ponto, de linha, de superfície e de sólido, de figura. Se você não aceita essas definições, você não consegue fazer demonstração. Postulados, depois está lá, postule-se. Postulados são teses que o cara que vai fazer a demonstração pede que o aluno aceite para que a demonstração seja possível. Então são teses que não são verdadeiras, autoevidentes, mas que o professor pede que o aluno aceite para viabilizar a demonstração. Esses são postulados. Eu esqueci do mais importante aqui, né? Então, outra coisa que tem na geometria, os axiomas. Axiomas são o quê? São verdades autoevidentes. Então, por exemplo, o todo é maior do que a parte. Isso é um axioma, é uma verdade que é autoevidente. Autoevidente é aquilo que não precisa de demonstração. Certo? Este é o ensino... Questão por um ponto passam infinitas retas, isso é um axioma, não é postulado? Ou é postulado? Isso é um postulado. Isso é um postulado. Por um ponto passam infinitas retas. Isso aí, se não me engano, está lá na seção postule-se. O ensino dedutivo, ele parte de primeiros princípios e deduz conclusões. Esse é um ensino em que o professor despeja no aluno, né, e faz com que o aluno acompanhe a cadeia de demonstrações. Que tipo de ensino é um ensino dedutivo? Além do ensino da geometria, o ensino da teologia, ele é, por excelência, dedutivo. Né? Por quê? Porque o ensino da teologia, ele parte de verdades de fé, porque o teólogo, ele tem que aceitar as verdades de fé. E a partir das verdades de fé, o que o teólogo faz? Ele tira conclusões, não é? Ele tira várias conclusões. Então esse é o trabalho do teólogo, é um ensino fundamentalmente dedutivo. Mas o ensino dedutivo, o Aristóteles, que foi um gênio da pedagogia humana, ele percebeu que o ensino dedutivo, ele tem um outro, ele tem um companheiro, um complemento, que é inseparável dele. E esse complemento inseparável dele é a dialética. A dialética ela é exposta por Aristóteles em um livro chamado Tópicos, que é o 5º livro do órgão. O que é a dialética? A dialética é a arte ou a técnica de você discutir a partir de premissas que são comumente aceitas. Então, a dialética ela é a arte da discussão a partir de premissas que não são autoevidentes, mas elas são comumente aceitas. Como funciona a dialética? O Aristóteles ele diz no livro dos Tópicos: eu sou o primeiro que está explicando essas regras. E ele tinha razão. Ele foi o primeiro que fez isso, que fundamentou a dialética. Ela parte de um problema. A dialética ela sempre parte de uma pergunta. O exemplo que o Aristóteles dá no livro dos Tópicos, eu já estou terminando aqui, pessoal. O exemplo que ele dá no livro dos Tópicos é se uma definição ela é adequada ou não é. Então a pergunta que ele coloca é a seguinte: a seguinte definição: o homem é um animal bípede terrestre, é adequada ou não? Essa é a pergunta. Então o que vai acontecer? Como que vai se desenrolar a dialética? Um dos discutidores vai defender a tese. Quer dizer, ele vai dizer que esta definição é adequada. Outro vai impugnar esta tese. O que vai impugnar essa tese, ele vai fazer o quê? Ele vai levantar perguntas para aquele que está afirmando a tese. O que está afirmando, ele diz: sim, a definição homem é um animal bípede terrestre é adequada. O impugnador, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer perguntas para esse homem que está defendendo a tese, tentando fazer duas coisas. Primeiro, tentando fazer ele cair em contradição. Segundo, tentando fazer ele tirar alguma consequência daquilo que ele está defendendo, alguma consequência que vá contra o senso comum. E o que é o senso comum? O senso comum são justamente as opiniões comumente aceitas, né? A dialética, ela é isso, ela é uma arte da discussão, e ela é uma arte da discussão a partir de premissas que não são autoevidentes, mas
a partir de premissas que são vistas como simplesmente aceitas pela maior parte da comunidade. A universidade, o que começou a acontecer depois da morte do Santo Tomás de Aquino? Começou a haver um abuso da dialética. O que é um abuso da dialética? É que os alunos, os professores, começaram a tomar gosto pela discussão por si mesma. E quando você aprende a discussão, quando você lê o livro dos tópicos do Aristóteles e você aprende a arte de discutir, você fica querendo discutir, porque é um negócio gostoso de fazer, é um negócio divertido pra caramba. Então eu trouxe aqui para vocês, para mostrar, este livro aqui é um manual de filosofia escolástica, escrito por um padre jesuíta do século XX, né? Escrito por um padre jesuíta chamado Vicenzo Remer. Né? Ele deu aula na Universidade Gregoriana de Roma, no fim do século XIX, começo do século XX. Esse livro aqui, ele, inclusive, tem uma bênção apostólica do Papa Leão XIII, né? Está aqui, amado filho, né? etc., bênção apostólica, né? Porque o Papa Leão XIII ele achou esse livro muito bom. É um livro que era usado nos seminários, quer dizer, os padres eles tinham que estudar por esse livro, é uma coisa maravilhosa, muito bonita. E aqui no meio tem o quê? Tem um capítulo na página 134 que é o paradigma de uma discussão escolástica. Então aqui, em 2 páginas, ele dá um exemplo de como que se desenrolava uma dessas discussões. Eu posso ler aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia do que era uma discussão? Muito bem, então a tese era a seguinte, a tese não, o problema, a pergunta está sendo discutida aqui é a seguinte, deve-se atribuir a máxima importância à lógica ou não? Deve-se ou não atribuir a máxima importância à lógica ou não? Esse era o problema. Então você tem aqui o impugnante é o cara que vai, é o do contra. E você tem o defensor é o que vai dizer que sim. O defensor é aquele que vai dizer sim, deve-se atribuir máxima importância à lógica. E o impugnante é aquele que vai dizer que não. Então o que o impugnante ele vai tentar fazer? Ele vai tentar fazer o coitado do defensor cair na água, né? O defensor ele está no meio ele está em cima da água, né? Está se equilibrando em cima da água e o impugnante ele vai jogar bolinhas, né? Para ver se o defensor... achei engraçado. Enfim, isso, obrigado. Para ver se ele cai na água. Vai ver se consegue jogá-lo em contradição ou fazê-lo apoiar, ou fazê-lo dizer alguma coisa que seja absurda. Muito bem. Então tá aqui. O que o impugnante diz? Começa ele. Contra a tese que assim diz, deve-se atribuir a maior importância à lógica, estabeleço o seguinte argumento. A lógica é inútil. Portanto, a tese é falsa. Então começa o impugnante, né? Começa a provocar. Defensor, o que vai dizer a tese? Contra a tese que assim é dita, que assim se lê, deve-se atribuir a máxima importância à lógica, o adversário assim institui um argumento. A lógica é inútil, portanto, a tese é falsa. A lógica é inútil, nego o antecedente. Então começa o defensor a dizer o seguinte, nego o antecedente, quer dizer, ele não está aceitando que a lógica é inútil. Então o que o impugnante vai ter que fazer? Ele vai ter que provar agora, ele vai começar a provar aquilo que o defensor não aceitou. Muito bem, então vai lá, impugnante, provo o antecedente. A lógica é a arte de descobrir a verdade, mas uma arte desse tipo é inútil, portanto a lógica é inútil. Então vocês veem que é uma prova bem ruinzinha, né? Bem ruinzinha. Aí vai lá o defensor. O que o defensor tem que fazer? Olha só que interessante. O defensor ele tem que reproduzir o argumento do outro. Então essa é a primeira coisa. Na discussão escolástica, a primeira coisa que quem está discutindo tem que mostrar é que entendeu o argumento do outro, né? Hoje em dia a gente vê as discussões e conversa absurdo, né? Cada um fala uma coisa, né? E se percebe que muitas vezes ninguém entendeu o
que o outro está dizendo. Então a primeira coisa é o quê? É reproduz o argumento do outro. Beleza. Então, ó, defensor. O defensor reproduz o argumento integralmente. A lógica, aí o que ele vai falar? Ele vai falar as partes com as quais ele concorda e as partes das quais ele discorda. Olha que interessante. A lógica é a arte de descobrir a verdade. Concedo a maior. Quer dizer, isso aí eu concedo, concordo com isso. Mas uma arte deste tipo é inútil. Nego a menor. Então, ó, eu concedo a primeira parte, nego a segunda. Impugnante. Vai lá de novo, impugnante. Provo a menor. Prova a menor. Onde a natureza é suficiente, a arte é inútil. Mas a natureza é suficiente para descobrir a verdade. Portanto, a arte de descobrir a verdade é inútil. Então, ó lá, melhorou um pouquinho, né? O impugnante agora, quer dizer, esquentou os motores, está melhorando. Aí o que faz o defensor? Primeira coisa, reproduz o argumento. Então está aqui, o argumento reproduz. Agora ele vai fazer o quê? Mostrar com o que ele concorda, com o que ele discorda. Onde basta a natureza, lá a arte é inútil. Distingo a maior. Olha que legal agora a inteligência está funcionando, né? Goethe dizia, a inteligência é a capacidade de fazer distinções, né? Então aqui a inteligência está funcionando. Distingo a maior. Onde perfeitamente e sempre a natureza é suficiente, concedo. Onde nem perfeitamente, nem sempre a natureza é suficiente, nego a maior. Vocês perceberam? Então ele estabeleceu uma distinção. Onde a natureza sempre e perfeitamente é suficiente, concedo, concordo. Onde nem perfeitamente, nem sempre a natureza é suficiente, nego a maior. Então, se você separar as duas coisas, concordo com isso, discordo disso. Professor, pois não. Esse sistema que o senhor está explicando, desse irmão jesuíta, é um sistema a partir de um sistema de pensamento escolástico. Isso foi que utiliza a lógica. Isso foi. Mas aí acontece que parece que aí eles fazem um debate, né, uma contenda, um debate para se firmar a realidade, para se firmar a verdade das coisas, ou daquilo que se apresenta como uma tese, uma premissa. Na verdade, isso aqui é uma... Eu estou falando anteriormente a dialética. Isso aqui é um emprego do método desenvolvido por Aristóteles nos tópicos. Isso aqui é um emprego ipsis literis das regras que o Aristóteles falou nos tópicos. É assim que uma discussão a respeito de um problema que não é autoevidente deve ser conduzida. Então isso aqui não tem nada a ver com verdade de fé. Isso aqui é um procedimento técnico, meramente técnico. Então olha só. Onde sempre perfeitamente basta a natureza, concedo a maior. Onde nem perfeitamente nem sempre é suficiente a natureza, nego a maior. Mas a natureza basta para encontrar a verdade. Contradistingo a menor. Agora está ficando mais legal, né? Basta perfeitamente e sempre. Nego a menor. Basta, mas não perfeitamente e sempre. Concedo a menor. E sob a distinção feita, nego a consequência. Pá! Aqui, esse aí foi legal, né, pessoal? Aqui a coisa... Aqui o defensor deu um tapa com as costas na mão, né? Aí balançou. Agora o impugnante vai ter que se virar. Olha só. Agora, o impugnante ele é chato. Ele vai... Mas a natureza basta perfeitamente e sempre para descobrir a verdade. Portanto, a dificuldade permanece. Quer dizer, você não me respondeu a pergunta, né? É isso que ele está dizendo. Impugnante. Provo a menor presumida. Muito bem. Que basta para raciocínios mesmo muito sutis, para formar raciocínios mesmo muito sutis, basta perfeitamente e sempre para descobrir a verdade.
Mas, entre os oradores, a natureza basta para formar raciocínios mesmo muito sutis. Portanto, a natureza basta perfeitamente e sempre para encontrar a verdade. Olha só, então ele deu um argumento bem substancioso. Quer dizer, um argumento bem substancioso para provar que a lógica não serve para nada. É isso que o impugnante está fazendo. Agora, o que o defensor vai fazer? Primeiro, reproduz o argumento. Então, reproduz inteiro o argumento, para mostrar que ele entendeu, né? Para mostrar que ele não é um analfabeto funcional, né? Porque hoje em dia, né, a gente vê que a coisa é complicada, né? Fábio, só por questão de curiosidade, e quando uma pessoa, por exemplo, um dos debatedores errava a reprodução do argumento, errava a reprodução do argumento, mas isso aí é uma prova de inépcia terrível, né? Ele saía sob tomates, né, do auditório. Ele saía, se errar a reconstrução do argumento, que burro dá zero para ele. Pode ser também por um defeito do outro orador também. Pode. Aliás, aqui tem um ponto que é mais ou menos nesse sentido. O que o defensor vai fazer? O defensor vai acusar o impugnante de estar cometendo uma falta contra a lógica. Então, olha só que interessante. Respondo. Primeiro, nego a consequência. O argumento não está na forma devida. Olha só o que ele fala. Mas peca contra a segunda regra do silogismo. A conclusão deveria exprimir a restrição feita na premissa menor entre os oradores. Porque o que diz a premissa menor? Entre os oradores, a natureza basta para formar raciocínios muito sutis. E o que ele fez? Ele concluiu a partir de um caso pontual, que é o caso dos oradores, ele concluiu para todo o gênero humano, né? Por quê? Porque ele diz que para os oradores a natureza basta. Portanto, para todo o gênero humano a natureza basta. Opa, isso aí é uma falha lógica, né? Então o defensor está dizendo que você cometeu uma falta contra uma das regras da argumentação, né? Isso aí não pode, né? Respondo, que basta para argumentos, mesmo muito sutis, distingo a maior. Que basta, mas não entre todos, nego. Que basta entre todos, subdistingo. Ó que chique. Para raciocínios, mesmo muito sutis, mas não corretos, nego. Para raciocínios, mesmo muito sutis e retos, concedo a maior. Mas a natureza basta, contradistingo a menor. Então, olha como a coisa vai ficando complicada, né? Basta, mas não entre todos, concedo. Basta entre todos, subdistingo. Para raciocínios sutis, mas não retos, concedo. Para raciocínios sutis e retos, nego a menor. E sob as distinções dadas, nego a consequência. Então, o que o defensor conseguiu fazer? Ele conseguiu mostrar aqui que a lógica não é inútil. Qual é a prova de que ele conseguiu mostrar? É que na sequência o impugnante diz, passemos a outro assunto. Quer dizer, o impugnante levou depois desse monte de distinção, né, ele perdeu o som. Não chegou a consequência nenhuma. Ele não conseguiu. Inconsequente, ele falou, muda então essa. Pois é, vamos mudar essa tese. Não conseguiu provar isso. Porque ele usa aí conceitos natureza, verdade. Natureza, verdade. A natureza e. Verdade, sabe? E as regras do silogismo. O silogismo é que eu não me lembro. O silogismo é um raciocínio. O silogismo pode tomar como sinônimo de raciocínio. Então, pessoal, eu terminei aqui. Qual foi, então, a raiz da modernidade nas universidades? Foi que se ganhou um gosto pela discussão, e este gosto pela discussão, nas mãos dos nominalistas, ele assumiu uma feição extremamente destrutiva. Então, tudo aquilo que tinha sido formado de pensamento e de teses no século anterior, no século XIII, começou a ser atacado, levantando-se dificuldades.
A obra do Guilherme de Ockham, boa parte dela é o quê? É ele tentando impugnar argumentos racionais para provar a existência de Deus, para provar a ordem da natureza como Aristóteles a concebia. Então ele levanta dificuldades e ele tenta desenvolver logicamente essas dificuldades. Então, quando Guilherme de Ockham ele faz o trabalho dele, o que acontece? Acontece uma separação radical entre a razão e a fé. A razão, nas mãos dos nominalistas, ela perde a capacidade de servir de preâmbulo para a fé. E perdendo a capacidade de servir de preâmbulo para a fé, a razão ela vai fazer o quê? Ela vai tentar trilhar outros caminhos. Por exemplo, ela vai tentar desenvolver a ciência. Mas a ciência não mais como prova da existência de Deus. A ciência simplesmente como explicação dos fenômenos que acontecem na natureza, da sucessão dos fenômenos. Então a ciência moderna, ela nasce, também boa parte dela, nasce dessa descrença que vai surgindo a partir do nominalismo, de você poder provar aquelas realidades mais elevadas. A ciência então ela vai se tornar mais modesta, né? Então ela vai desenvolver, por exemplo, o instrumental matemático. O instrumental matemático, as observações, as experiências controladas em laboratório, não é? Tudo isso tem origem neste momento. Então essa é a raiz da modernidade. Isso termina a minha palestra com 1 minuto de atraso e também não... Isso tudo fica dentro das universidades, então, até hoje. Isso fica dentro É uma realidade hoje ainda. Isso fica dentro das universidades e o problema é o seguinte. Tá aí, né? O problema é que muitas ideias elas vão tomando conta da universidade. A universidade, ela naturalmente, ela tem esse funcionamento de acolher ideias de várias proveniências. Então, o que você tem que ter dentro da universidade? Você tem que ter pessoas bem preparadas para saber diferenciar o verdadeiro do falso. Que não adianta, o que aconteceu no fim da Idade Média? No fim da Idade Média, diante dessa invasão do nominalismo, muitas autoridades da igreja cometeram um erro sério, que foi justamente proibir de ensinar algumas teses que estavam sendo ensinadas na universidade. Então a autoridade eclesiástica foi lá e proibiu o nominalismo. Umas 3 vezes o nominalismo foi proibido, mas ele voltou sempre pela porta dos fundos e com maior força, né? Então o nominalismo é uma praga. Você não deveria proibir o nominalismo. Você tinha que ter um outro Santo Tomás de Aquino lá para desmontar isso, né? E vocês viram que um cara que é habilidoso nesse tipo de discussão, ele impressiona demais, não é? Isso aí impressiona demais as pessoas. E o Guilherme de Ockham era um cara assim. Ele conseguia fazer diante do público umas coisas que deixavam as pessoas assim, né? Então, esse é o ponto. A modernidade é o quê? A modernidade é esse caos de ideias ruins que entraram, que tomaram conta do ambiente universitário e que a gente não consegue se livrar delas por falta de competência. Não estou dizendo que nada tem que ser proibido na universidade, é falta de competência, né? Ontem terminei já de falar. Quem quiser ir embora pode ir, porque eu já estou me estendendo demais. Ontem eu estava conversando com o meu orientador e eu estou criticando o autor que eu estou estudando no meu doutorado, né? E aí eu falei para ele olha, esse argumento que ele deu nesse texto não é consistente. Não é consistente e eu provo por causa disso. E o meu orientador falou, você tem razão. Você tem razão. Por quê? Porque o que o autor se propôs a fazer nesse artigo não foi refutar a teoria de Aristóteles. Eu estou defendendo Aristóteles no último capítulo, né? Ele falou, o autor que você está estudando, ele não refutou Aristóteles, ele simplesmente disse, vamos falar de outra coisa. Vamos falar de outra coisa. Então, quer dizer, você precisa de alguém que bota essas pessoas contra a parede, né? Fala, não vamos falar de outra coisa, vamos tirar as consequências disso aí que você está defendendo, né? Então, o problema hoje é falta de competência. Tem que ter gente mais competente dentro da universidade. O debate público, pessoal, no mundo moderno, o debate público ele depende da universidade. Não tem como. Então, a gente precisa botar gente competente dentro da universidade para
movimentar essas discussões lá dentro, né? E movimentar essas discussões a partir de opiniões que sejam razoáveis, né? Porque a discussão dialética, ela parte de premissas que são comumente aceitas. Hoje em dia, se você vai para a universidade, as premissas que são comumente aceitas, a gente vê que tem várias que são absurdas, né? Por exemplo, num curso de ciências sociais ou de filosofia, as premissas do marxismo. As premissas do marxismo, se você bota nisso aqui, não sobra pedra sobre pedra. Se você submete a um exame dialético uma premissa marxista, você destrói isso aqui com uma facilidade tremenda. No primeiro distingo maior, né, o marxista já atravessou a praça, né? Quando você tiver no terceiro contradistingo, né, o cara já subiu no alto do prédio do edifício Itália, né? Enfim, já está pronto para pular lá do alto. Achei engraçado. Obrigado, pessoal. Obrigado, eu fico aberto a dúvidas e quem precisar ir embora. Só uma pergunta. Diga, senhor. A questão do iluminismo, ainda hoje, porque envolve a questão dialética, do materialismo, esses temas, né? Envolve Marx, Engels. Como é que, ainda hoje, de certa maneira, então se pensa da forma anterior, da época ainda do iluminismo. É a ciência querendo provar a existência de Deus. O que fez o iluminismo? Hoje parece que existem alguns diálogos, né? Não foi um pouco distante, de uma aproximação da questão da fé com a questão também da ciência. Fé e ciência, fé e razão. Porque alguns dizem que na verdade isso daí era uma unidade da antiguidade, e não uma coisa, isso daí depois foi separado por questões de poder. Isso na verdade não é uma verdade absoluta. Olha, a gente tem que entender duas coisas. Isso é um fenômeno também, dentro dessa contemporaneidade, de um fenômeno materialista e de um materialismo inconsequente. A gente tem que entender duas coisas. Primeiro é a seguinte, essas regras da discussão dialética, elas, com boa vontade ou com má vontade, os homens seguem essas regras ao discutir. O Aristóteles, a genialidade dele foi a seguinte, ele sistematizou essas regras. Ele falou, olha, se você quiser conduzir bem uma discussão, é isso que você tem que fazer. Se você não quiser conduzir, se você quiser discutir de qualquer jeito, você vai fazer isso. Mas se você souber essas regras, você vai discutir melhor. E é verdade. As regras são essas. O ponto aqui que é importante é o seguinte. Para a discussão dialética, o ponto de partida não são verdades autoevidentes. O ponto de partida são opiniões comumente aceitas. O que é o iluminismo? O iluminismo no século XVIII, bem mais tarde, foi um movimento de ideias que consistiu em mudar na sociedade europeia as ideias que eram comumente aceitas. O que os iluministas fizeram? A partir de uma ação contínua e concertada de publicações, de debates, de exposições públicas, de conversas, eles conseguiram mudar o modo como o europeu via o mundo. Isso foi o iluminismo, foi a mudança das opiniões comumente aceitas. Então, por exemplo, quando você fala em materialismo, antes do período iluminista, ninguém poderia ser materialista na Europa. Não havia espaço para materialismo. Alguém no século XVII, quer dizer, antes do iluminismo, que viesse a público se dizer materialista, o que ia acontecer? Todo mundo ia voltar para ele e dar risada. Né? Queimem ele! Não, ninguém ia mandar queimar, iam rir, iam falar, não, esse sujeito é inofensivo, esse sujeito é inofensivo, ele é igual um lobo que aparece gritando na rua, então ninguém ia dar ouvidos. Mas o que aconteceu? 100 anos depois, você tinha materialistas dando aula em universidade. Por que isso aconteceu? Aconteceu porque mudou o modo como as pessoas pensavam, né? E a maior parte do nosso pensamento, pessoal, a maior parte
parte do nosso pensamento, ele não está ancorado em provas racionais, ele está ancorado na opinião do meio. Então, a opinião do meio, você querendo ou não, ela vai ser formada por uma elite de homens pensantes. A sociedade ela vai estar melhor ou pior dependendo da qualidade dessa elite. Quer dizer, se for uma elite comprometida com a verdade, as opiniões comumente aceitas vão ser melhor, as pessoas vão viver melhor, a sociedade será mais virtuosa, os homens serão mais felizes. Se a elite que forma a opinião geral não for comprometida com a verdade, o contrário vai acontecer. Quer dizer, as opiniões comumente aceitas serão ruins, as pessoas não serão felizes, as pessoas passaram por problemas terríveis, né? A sociedade será mal governada. Você vê hoje em dia essa desgraça toda acontecendo com a adolescência, por quê? Porque o adolescente médio hoje em dia, ele não sabe coisas básicas que deveria saber, né? Coisas básicas, por exemplo, sobre sexualidade, coisas básicas, por exemplo, sobre amor e respeito aos pais, aos irmãos, né? Quantidade de adolescentes que você já ouviu dizendo: eu odeio meu pai, eu odeio minha mãe. Quer dizer, por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo isso porque ele ouviu isso em algum lugar, né? Ele ouviu e viu isso em algum lugar sendo apresentado como uma coisa aceitável. E não sabe nem o que é ódio, né? Pois é, ele não sabe o que é. Ele não sabe o que é. Uma vez eu falei com um sacerdote muito sábio, né? Eu falei: olha, tal pessoa, eu estou vendo que essa pessoa está odiando muito a outra. Aí eu contei a história toda para ele e ele falou: não se preocupe com isso, essa pessoa não sabe o que é ódio. Falou exatamente isso. Ela não sabe o que está fazendo. Então não precisa se preocupar. Então a gente vê muitas coisas acontecendo hoje justamente por causa dessas opiniões, né? Então esse ponto aí do iluminismo, o iluminismo foi justamente um movimento de ideias para remodelar as opiniões socialmente aceitas na Europa. Hoje em dia, essas opiniões elas mudam com uma rapidez enorme, né? Por isso que as pessoas estão loucas, né? Porque a cada 5 anos você muda na universidade o tipo de mentalidade que prevalece, não é? Eles se adaptam, né? Se adaptam, quer dizer, entram novos alunos, entram novos professores, e é engraçado que quando você estuda de onde vêm essas ideias, você percebe que elas têm origem muito clara, elas têm origem em centros de pessoas que pensam de forma muito organizada e muito sistemática, e que elas soltam essas ideias para as universidades, e que as universidades começam a ensinar isso periodicamente. Então, eu estudei isso no século XX, eu vi como várias ideias elas foram gestadas em grupos de estudo, e depois esses grupos de estudo foram para dentro da universidade e convenceram todo mundo dentro da universidade a pensar